Fala pessoal, neste vídeo quero falar com vocês sobre alguns pontos interessantes que vocês têm que observar quando vai escolher ações para investir. Um ponto que tomou destaque ultimamente foi que Luiz Barsi comentou que vendeu o BB Seguridade para comprar Caixa Seguridade porque é mais barato e compra 3 vezes mais ações. Isso acabou gerando euforia em pequenos investidores e investidores desinformados, até porque não sabem do que se trata isso e acabam achando que realmente BB Seguridade é mais caro, custa mais do que Caixa Seguridade, e se comprar Caixa SE vai receber um dividendo melhor no futuro, mas não é bem assim. Quero dar um exemplo para vocês. BB Seguridade anunciou um dividendo de 3,2 bilhões de reais, ou seja, vai receber R$ 1,60 por ação. Isso se não fizerem alguma recompra de ações que está em aberto no momento, que vai alterar o dividendo por ação. Até porque é isso que eu quero chegar para vocês, o número de ações que está disponível no mercado. Se vocês forem pegar o número total de ações de BB Seguridade e pegar o dividendo que foi pago, vocês vão ver que vai ter uma correlação. Até porque é o montante total que vai ser distribuído dividido pela quantidade de ações. Vamos chegar no VPA, valor pago por ação. Então, dividindo, chegaríamos em 1,60, porque BB Seguridade tem 2 bilhões de ações no mercado. Já a Caixa Seguridade tem 50% a mais, tem 3 bilhões de ações. Então, só para efeito de comparação, digamos que Caixa Seguridade pague os mesmos 3,2 bilhões que BB Seguridade vai pagar, mas divida pelo número total de ações, que são 3 bilhões. Você receberia um dividendo de 1,07%. Agora vamos fazer o seguinte: o dividendo de 1,60 de BB Seguridade dividido pela cotação atual, que hoje é 31,76, daria um dividendo yield nesse único pagamento de 5,03%. Agora, se a gente pegar o dividendo que Caixa Seguridade pagaria se distribuísse o que BB Seguridade distribuiu de dividendos, dividido pelo número total de ações, chegaríamos em 1,07, como eu mostrei para vocês. Se formos dividir por 5,03, que seria o valor que Caixa Seguridade teria que custar para você receber esse mesmo dividendo com o pagamento proporcional no número de ações, 5,03% seria 0,05 na casa decimal. Caixa Seguridade teria que custar R$ 21,27, ou seja, está bem abaixo desta cotação. Mas aí que tá, Caixa Seguridade tem um lucro muito menor do que BB Seguridade, por isso que sua cotação não disparou ainda, é proporcional. O preço da ação é com base a lucro. Então em 2022 foi 2,95 bilhões, 2020 1,9, 2019 foi 2,4 e assim vai. Já BB Seguridade em 2022 foi 6 bilhões, o dobro. 2021 3,9, 2019 6,6 bilhões, então ele lucra o dobro do que Caixa Seguridade lucra. E o valor de mercado de BB Seguridade é 63 bilhões. Já o valor de mercado de Caixa Seguridade é 34 bilhões e está lucrando metade do que BB Seguridade lucra. Então digamos que está proporcionalmente certo, até porque é metade do valor e tem metade do lucro. Então isso que as pessoas não enxergam. Na verdade, você não está comprando ela mais barato e você não está tendo um ganho de capital trocando por BB Seguridade e vice-versa. São ações que têm características diferentes, de segmentos iguais, porém com indicadores diferentes. Caixa Seguridade é uma ação recente, teve um IPO em 2021, então não tem médias tão precisas. Tem um ROI bem menor do que BB Seguridade, de 28%, enquanto BB Seguridade tem 80% de ROI, um ROI muito alto. Tem um CAGR de lucros de 15% nos últimos 5 anos. Caixa Seguridade não está divulgado porque é um IPO recente. Então, na verdade, o que vocês têm que se preocupar é com o preço que vocês vão comprar. Essa é a chave para você ter bons retornos com ações. Então, olha esse exemplo. Eu peguei Banco do Brasil, que em 2019 e 2020, naquela época estava custando cerca de R$ 53, chegou até 55. E o resultado de 2019, Banco do Brasil teve um lucro líquido de 18 bilhões e em 2018 12 bilhões de reais. Hoje está projetado para 34 bilhões num único ano, o dobro do que lucrou em 2019 e quase o triplo do que lucrou em 2018. Sendo que naquela época, se você fizesse uma conta de padeiro mesmo, com um dividendo projetado de 2,55, que era bem fácil você estipular o dividendo porque ele fornece o seu guidance. Estipulando 8% de dividendo, seu preço teto seria R$ 31, e mesmo se você estipulasse 6%, o que é um erro para o Banco do Brasil, porque é uma ação estatal e você tem que ser mais criterioso. 6% é muito pouco para precificar a ação, mas de qualquer forma, seu preço teto seria R$ 42,50. E as cotações naquela época, tirando a máxima histórica, variavam por volta de R$ 48. Então não teria margem de segurança nenhuma, seria muito acima do preço teto,
você teria pagado caro demais e teria tido um péssimo retorno. A ação despencou, você não recebeu um bom dividendo e demorou para recuperar o valor investido. Só recuperou hoje porque recebeu dividendos que amenizaram sua perca. Então os dividendos é o seu principal fator para amenizar os seus péssimos resultados. Claro, você seguindo o preço teto e tendo margem de segurança, dificilmente vai ter um resultado muito ruim. Já hoje, como eu disse para vocês, o lucro líquido projetado para 2023 é entre 37 bilhões a 33. Já lucrou no primeiro semestre 17 bilhões. Então, se for multiplicar por 2, dá quase 35 bilhões de lucros projetados. E se você fosse calcular o preço teto de hoje, estipulando 10% de dividendos, não é 6, não é 7, nem 8, 10%, chegaria em R$ 48 de preço teto. Ou seja, mesmo comprando hoje, que as pessoas acham que estão caro, na verdade está abaixo do preço teto de 10%. Então ainda tem indicadores descontados, tem margem de segurança e tem resultados fortes e baixa inadimplência. Então o banco não está caro. Claro, tem pouca margem de segurança para receber 10%, mas comparado a 2019 é uma pechincha. E se você for comparar a sua cotação e seu lucro líquido, o seu lucro líquido está acima da sua cotação. Então, ainda tem uma distorção de mercado favorável, diferente do que aconteceu em 2019, quando sua cotação estava muito acima do seu lucro líquido. Claramente, um péssimo momento para comprar Banco do Brasil. E eu quero mostrar para vocês alguns indicadores que é essencial você analisar para comparar com ações do mesmo segmento e com a média histórica, até porque esses indicadores são essenciais, não tem como deixar passar batido. Por exemplo, a Klabin hoje está num preço sobre valor patrimonial de 2,31. Então você pode selecionar aqui, comparativos por segmento ou por setor. Vou colocar por segmento de papel e celulose. O segmento, a média é 1,93, mas se você comparar com a média histórica é 3,54, então está abaixo da média. Compare sempre com a média e com o segmento. O seu PL está em 5,99, o segmento é 4,7, mas a média é 22,3, está abaixo da média. A margem líquida de lucro está bem próxima do segmento, que é 25%, e a sua média histórica é 8, então está acima da média, isso é bom. O seu ROI é 38% e da média é 47%, mas de qualquer forma, só de você bater o olho e ver um ROI de 38% é excelente, já que sua média histórica é 9,46. A sua dívida líquida sobre o EBITDA é 2,49, é uma dívida alta, mas está controlada. Eles já disseram que o foco é reduzir ela. No segmento é 1,88, então vocês podem observar que é um segmento que naturalmente tem bastante dívida. E o seu CAGR de lucros em 5 anos é 93%, um CAGR fenomenal, dificilmente você encontra em outras empresas esse CAGR, sendo que do segmento foi 144%. Então vocês podem observar que o ramo de papel, embalagem e celulose teve um salto muito grande nos últimos anos, em todas as empresas. E claro, o dividendo yield médio. Todos sabemos que a Klabin não é uma excelente pagadora de dividendos, que paga 8, 10, 12%. Ela pode chegar no máximo em 7 até 8%, mas sua média é 4,7%. Os dividendos são no futuro, com o projeto Puma 2, que teve início agora e vai aumentar em muito sua capacidade produtiva nos próximos anos. E claro, esse é um dos principais índices que você tem que olhar nas empresas que você está investindo. A rentabilidade passada, claro que não é garantia da rentabilidade futura, mas é interessante ter uma boa rentabilidade para o investidor. Klabin rendeu 190% em 10 anos, Ibovespa 112%, CDI 138% e IPCA 80%. Então surrou todos os outros índices. Então se você for descontar o IPCA da rentabilidade da Klabin, sobra 110%. Uma rentabilidade mediana. Tem empresas como a Taesa que conseguiu quase 400%, mesmo sendo uma empresa de dividendos. Então, quanto mais melhor, obviamente. Tem uma liquidez média diária de 12,5 milhões. Não é nenhum problema para o pequeno, médio e grande investidor. Claro, se você for investir numa small cap ou numa micro cap, você tem que ficar de olho nisso para ver se tem uma liquidez média diária que seja decentemente boa. E pessoal, aqui por fim você pode pegar todos os seus dados detalhadamente. Desde o seu lucro líquido, o EBITDA, que o payout da Klabin é pelo EBITDA. Então a pessoa que bate um olho em 2018 teve um EBITDA de 4 bilhões, em 2022 8 bilhões. Então seu EBITDA dobrou em questão de 4 anos. Foi um EBITDA muito bom. O EBITDA marca a geração de caixa. Também incide o seu payout sobre ele. Então você pode olhar sua dívida líquida e sua dívida bruta, sendo que em 2022 era 21 bilhões, em 2021 20 bilhões, e vocês podem ver e acompanhando suas dívidas, seus ROIs, sua margem líquida, seus custos. Então é interessante você bater o olho e pelo menos analisar alguns indicadores para saber a empresa que está comprando. Então pessoal, eu quis fazer um vídeo mais geralzão, respondendo essa dúvida das pessoas que acham que cotação mais barata
significa que a empresa compensa mais, respondendo algumas dúvidas sobre o preço da ação, sobre alguns indicadores para analisar. Muitos de vocês me pediram nos comentários e tentei fazer de uma forma mais sutil. Então, se você curtiu, achou útil, achou informativo esse vídeo, considere virar um membro aqui do canal. Você recebe selos de fidelidade do lado do seu nome para te diferenciar nos comentários e emojis personalizados. Custa somente R$ 2,99 por mês. É um valor bem baixo para o benefício. Então não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e nenhuma novidade aqui no canal. Também comente qualquer coisa aqui embaixo. Pode ser uma crítica, um elogio, uma sugestão. Assim você me ajuda a mostrar para o YouTube que o canal está engajado e ele vai recomendar para mais pessoas. Por último, esse vídeo não tem nenhuma recomendação de investimento. Faça suas próprias análises e tome suas próprias conclusões.